A paz de São Jesus Cristo, irmãos. Bom dia. Estamos nessa madrugada aqui para a gente glorificar o nome do Senhor Jesus e também falar das vitórias, que Jesus tem proporcionado em nossas vidas por buscar Ele. Então, quando a gente busca e se dedica, nós somos abençoados, tá certo? Então vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite de hoje, nesta madrugada, nós te agradecemos por mais este dia de vida, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, nos proporcionado a alegria de vida. Alimenta nossa alma, alimenta o nosso ser. Em nome do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, como funciona a plataforma, Divulgação, like, compartilhamento, essas coisas, Se você puder fazer, eu agradeço, tá bom? Vamos fincar a bandeira de Cristo mais ainda em todos os cantos, porque hoje nós vemos o que acontece, as pessoas colocando sua bandeira, seu grupo, sua etnia, sua religião, cada um fincando sua bandeira em todos os cantos, na plataforma, no congresso, nas cidades, nas aldeias. Gênero, opção, tá certo? Agora é o trissal, todo mundo fincando sua bandeirinha lá, tá certo? É uma mulher casada com um homem, junta com uma mulher, e cada um tá fazendo o seu estilo de vida. E nós que somos cristãos, nós temos que pregar Jesus Cristo, defender Jesus Cristo, colocar as ideias de Cristo para o mundo ouvir as ideias de Cristo. Entenda o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de pregação motivacional, pregação temática, pregação histórica, pregação incentivo. Não, eu estou falando de falar de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tá certo? Que é o suficiente. O Evangelho, que é o suficiente para libertar qualquer pessoa de qualquer prisão, em qualquer área, porque é poder de Deus, tá certo? É isso que eu estou falando aqui, tá bom? Então, vamos ver uma situação aqui em Atos 9, 4. Desculpa. Atos 9, 4. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: Sou eu, Jesus, a quem persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor respondeu-lhe: Levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que iam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, nada, não enxergava ninguém. Então, guiando pela mão, conduziram a Damasco. E ele ficou 3 dias sem enxergar e não comeu e nem bebeu. Então veja bem, o que é que Deus falou comigo hoje aqui? Você vê que Saulo, ele ia com outras pessoas e Jesus ele direcionou essa mensagem para Saulo, tá confrontando Saulo. E as outras pessoas também ouviram o confronto, ouviram Jesus se identificando, ouviram Jesus dizendo para Paulo: dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O que é recalcitrar? É rejeitar, é ir de encontro, é não se submeter, tá certo? E o aguilhão, a vontade de Deus, o Altíssimo, porque a vontade de Deus é um aguilhão. O que é um aguilhão? Um aguilhão é uma ferramenta que, quando os bois iam levando uma ferramenta que trabalha abrindo os sulcos na terra para haver plantio, quando eles queriam se desviar, quem ia conduzindo aquela ferramenta, pegava o aguilhão, que é uma ponta e ferro bem afiado e cutucava os bois. Então, isso é aguilhão. Então, a vontade de Deus é um aguilhão.
Quando eu resisto à vontade de Deus, a palavra ela me fere, a palavra ela me quebra. Então, o que acontece? O Senhor Jesus disse o seguinte, que quando meu olho me faz pecar, eu arranco e jogo fora. Quando minha mão ou braço, dependendo da tradução, me faz pecar, eu arranco fora. A ideia aqui o que é? É eu tirar de mim tudo aquilo que me peca contra Jesus Cristo, contra Deus, contra os princípios de Deus. Tudo aquilo que me atrasa, tudo aquilo que me prejudica, eu tiro de mim. Então, o que acontece? Essas pessoas ouviram aqui, mas para elas não surtiu efeito. Mas em Saulo surtiu efeito. Saulo, Senhor, Saulo, o que é que eu faço agora? Saulo, cego, ficou sem comer em oração. E os outros ficaram da mesma forma. Então, eles poderiam ter ouvido também. Ah, Jesus, poxa, vou me converter, vou me agitar. Eu vou pegar essa benção aí também. Porque Jesus ele quer abençoar todo mundo. Jesus ele quer salvar todo mundo, mas nem todo mundo quer ser salvo por Jesus Cristo. Não é à toa que as pessoas vivem da maneira que vivem. Por quê? Porque não querem se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Aí, pastor, mas o negócio é o seguinte, e por que tem tanto escândalo? Por quê? Porque não quer se submeter a Jesus. Até começa, mas no meio da caminhada, fica igual Saulo aqui, com muito conhecimento. Aí começa a fazer coisas, né? Pensando que está fazendo a vontade de Deus, mas Jesus vê como perseguição, não vê como obediência. É como Jesus viu. Saulo está me perseguindo por quê? Mas para Saulo, ele estava fazendo a vontade de Deus. Tanto conhecimento, conhecia a Torá, conhecia os profetas, conhecia os salmos, enfim, era um cara conhecedor de tudo, mas estava perseguindo Jesus. Quer dizer, que essa sabedoria dele aí, ele não estava entendendo, ele estava perdido, ele estava por fora. Então tem muita gente assim, tá certo? A igreja hoje ela é Saulo, tá entendendo? Alguma parte da igreja é Saulo, tá? Conhece muito de Jesus, mas não tem vivência com Jesus Cristo. Irmãos, é porque assim, eu vivi isso aqui na minha vida. Eu estava recalcitrando contra os aguilhões de Deus. Eu ouvia Jesus, mas não obedecia Jesus, não entendia Jesus. Ou eu também não queria. Isso foi inconscientemente, mas eu paguei um preço por isso. Por quê? Porque eu tive que beijar a lona para poder entender o que eu entendo hoje em relação a isso aqui. Essa passagem aqui na íntegra, o que é que ela quer, simboliza, o que ela faz na vida de um homem que escuta a voz do Senhor Jesus, que tem um encontro com o Senhor Jesus, como ele muda. Você vê que Saulo ele abriu mão de tudo que ele era para se agarrar ao Evangelho. Aí ele pega o que ele era, leva para o Evangelho e depois vai usar a favor do Evangelho, a favor de Jesus Cristo, da maneira correta. Então, será que nós estamos usando o que nós sabemos de maneira correta para glorificar Jesus? Ou estamos nos autopromovendo? Porque assim, irmãos, a ciência, ela... Eu sou formado, tá certo? Não tenho nada contra o conhecimento. É porque as pessoas não entendem as coisas. Eu sou formado, né? Então, eu não tenho nada contra o conhecimento. Muito pelo contrário, esse conhecimento até me ajuda com meus filhos, com os filhos dos alunos, até com os alunos mesmo. Me ajuda de muitas formas. Tive muitas cadeiras bacanas. Então, o que é que eu estou falando aqui? É porque às vezes o que é que acontece? As pessoas começam a botar o conhecimento humano acima do Evangelho. É o que Saulo estava fazendo, tá certo? E não estava desagradando a Deus. Estou falando de intimidade com Jesus Cristo, ouvir a voz de Jesus Cristo, ver o caráter de Jesus Cristo, ver a motivação de Jesus Cristo, ver a intenção de Jesus Cristo, ver a devoção de Jesus Cristo, ver o sacrifício de Jesus Cristo, ver a simplicidade de Jesus Cristo. O que eu vejo hoje é umas pessoas do meu lado. Não sei se você vê, pessoas equilibradas, consumistas, né? Não tem paz na alma, tá entendendo?
É porque tem que ter, porque não sei o que e tal, porque nós temos. Meu irmão, que loucura, que coisa. Então a ciência diz que existem as neuroses na mente humana. E essas necessidades neuróticas de ser o centro das atenções, necessidade de aprovação exacerbada, todo mundo precisa, nós somos seres humanos, nós precisamos ter isso, tá? Ser amados, ser cuidados, mas tem pessoas que essas necessidades são elevadíssimas. Então, por elas ter essas necessidades elevadas, aí se origina, né, o pecado bíblico, soberba, arrogância, altivez, prepotência, né? Falta de domínio próprio, porque a pessoa não se domina, a pessoa é entregue a essa necessidade. Quando ela não tem o suficiente para alegrar a alma dela, porque ela tem uma tendência a se alegrar com as coisas que estão ao redor dela e não com Deus. Então você olha para Jesus e vê que Jesus domina isso de uma maneira extraordinária, tá certo? Então, quer dizer que eu tenho que trabalhar isso aí. Então, como é que eu trabalho isso aí? O Evangelho trabalha isso aí. Você vê que Jesus ele diz assim, ó, os fariseus eles gostam de orar nas esquinas para ser visto pelos homens. Mas digo que ele recebeu o seu galardão. Esquerdo do Sermão da Montanha. Jesus falando sobre os fariseus. Chama eles de hipócritas porque eles buscam glória de homens. Você vê que hoje os homens eles se autopromovem, eles ficam recebendo glória um do outro. Tá certo? Isso é errado. Jesus não gosta dessas coisas. A glória que nós temos que ter é conhecer a Deus. A glória. Deus mesmo fala, o homem quer se gloriar, gloriei em me conhecer e saber que eu sou justo. Tá certo? E que eu sou Deus. Tá lá em Jeremias. Então, nós temos que gloriar, nos gloriar disso. E não, meu irmão, lutar, recalcitrar contra os aguilhões de Deus, a vontade de Deus, que é o evangelho simples, que é poder de Deus para curar. É simples assim, não tem dificuldade. Não tem dificuldade, meu irmão. Não tem dificuldade. É simples. Então, quer dizer, Saulo, ele entendeu. Jesus Cristo, ele é tremendo demais. Ele diz assim, ó, muitos daqueles dias me chamarão Senhor, mas eu direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí eles vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônio, nós fizemos maravilha. E eu vou dizer explicitamente, apartai-vos de mim. Então, o que é que Jesus quer dizer com isso? Que a gente tem que expulsar demônio? Tem. Tem que fazer maravilha? Tem. Tem que profetizar? Tem. Amém. Mas, acima disso, a gente tem que parar de praticar a iniquidade. Porque eu praticando isso aqui, expulsando demônio e tal, em nome de Jesus, mas eu praticando a iniquidade, eu não vou entrar, meu irmão. Vou ficar de fora. Tá certo? Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Também sermão da montanha. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então eu tenho que ter um equilíbrio de não praticar a iniquidade, não viver na prática da iniquidade. O prazer do pecado, eu não posso viver assim. Eu posso errar, mas eu me conserto, peço perdão e recomeço e tudo. Mas tudo tem um preço. Porque as pessoas ficam brincando com Deus, existe um preço no pecado. Você vê que Moisés teve um preço. Moisés, ele matou um egípcio com 40 e poucos anos. Foi descoberto, fugiu. Aí foi chamado com 80. Aí estava no monte, recebendo as tábuas, desceu, irou-se, quebrou as tábuas. Teve um preço. Ele voltou e teve que ele mesmo fabricar as pedras. Para Deus escrever de novo com o dedo dele os mandamentos. Tá certo? Ele, no lugar de ferir a rocha, no lugar dele ferir a rocha, no lugar dele falar a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. Deu água. Por isso ele não entrou em Canaã. Deus não dispensou. Ele olhou, Deus matou e levou. Pronto. Davi, do mesmo jeito. Davi adulterou, cobiçou, matou, manipulou, era omisso, tomou a mulher do próximo. Foi que Deus fez? Deus perdoou. Mas a espada não se apartou da casa de Davi. E essa parte aqui, o que é que fica? O sofrimento que ele teve no final da vida dele. Deus perdoou.
Não vai morrer não. Tu merecia morrer, mas vou te perdoar. Mas a chibata vai comer. Salomão, peia. Pedro, peia. Paulo, peia. Jesus, chibata, mas não pecou. Porque tinha um propósito de libertar o povo. Mas se Deus não aliviou nem Jesus Cristo, se Deus não aliviou esses grandes homens de Deus aqui, Deus matou Ofni e Finéias e matou Eli. Deus matou 2 filhos de Arão. Deus matou Ananias e Safira. Mas, e aí essas passagens bíblicas aí, como é que fica? Tanto no Velho como na Graça. Lá em Apocalipse, ele vai guerrear com a espada que sai da boca dele, ele vai derrubar um bocado de homem que não se submete a Deus, que blasfemam contra Deus, tanto na igreja como nos finais dos tempos. E nós estaremos lá com Jesus Cristo. Então, eu não posso andar de boca aberta de qualquer maneira. Eu não posso andar achando que não tem um preço a minha conduta, a minha iniquidade. Existe sim um preço. E está em risco a salvação. Aí as pessoas aí, já peguei uns aqui, é graça sobre graça, todo mundo tem o Espírito Santo. Aí eu disse assim, meu amigo, uma mulher que está adulterando, ela está cheia do Espírito Santo, né? O Espírito Santo disse para ela, vai. Eu já falei até sobre isso. Então, o trissal, o bissexualismo, não é tudo, não é nada normal, não é nada natural assim. Nessa geração, ó, há muito tempo que existe isso aí desde o começo do mundo, essa conduta promíscua do homem. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pregar Jesus Cristo, para que esse povo escute e se converta. Se não quiser, eles vão pagar pelos caminhos dele com Deus. O que eu não posso é ficar esculhambando. O que eu tenho que pregar é Jesus. Pai, Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Ah, eu não quero, vá para tal canto com Jesus. Ele vai pagar o preço dele. O pecado dele vai recair sobre a cabeça dele. Jesus ele ia buscar o ladrão. Eu, bêbado, drogado, dependente químico, soberbo, mentiroso, na rua, ninguém mais acreditava. Deus fez a obra. Até dentro da igreja mesmo tinha pessoas que não acreditavam que eu seria capaz de ser um pastor. Pessoas, outros pastores falaram para a coordenadora que eu não era capaz dentro da igreja. Então você vai encontrar pessoas limitando o poder de Deus fora e dentro da igreja. Então são essas pessoas aqui, ó, que escuta Jesus e não cai na real, fica nos mesma trajetória, nos mesmos caminhos, nas mesmas verdades, nos mesmos enganos, e não mudem com a Bíblia debaixo do braço e continua mentindo, continua se prostituindo, continua soberbo, arrogante, falso, prepotente, tudo de ruim. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente tem que orar mais para que Deus dê unção para te pregar Jesus Cristo. O que eu estou fazendo aqui, eu não tenho nada contra ninguém. Eu sou a favor da igreja, eu sou a favor de Cristo, eu sou a favor da palavra de Deus, mas o que eu percebo é que Deus não me tirou, nem tirou você da onde nós estávamos. Por exemplo, eu estava nas profundezas de Satanás, eu estava nas profundezas do mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estava engodado com o mundo em todas as suas concupiscências, todas as loucuras do mundo, as loucuras da carne e os enganos do diabo em todas as áreas. Então o que é que acontece? Jesus me tirou de tudo isso aí. Aí eu venho para o evangelho e começo a fazer tudo de novo agora em Cristo. Rapaz, tem alguma coisa errada. Tem que ser liberto, meu irmão. É liberdade. Tá entendendo? Libertação. Olhar para Cristo, olhar para Cristo, a humildade de Cristo, a simplicidade de Cristo, ele cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então eu não vou mais recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Porque duro é para mim. E duro é para qualquer pessoa, meu irmão. Isso aqui é para qualquer um. Não vamos ser esses companheiros aqui de Saulo que escuta Jesus, que Jesus orienta e... Não, vamos ser igual a Saulo. Vamos ouvir, vamos se converter, largar tudo e usar só o que é importante para o ministério, para glorificar Jesus Cristo e a vontade de Deus nas nossas vidas, aqui nessa terra, nessa geração, que nós somos pequenos Cristo.
somos cristãos, nós somos pequenos Cristo, nós estamos aqui representando Jesus Cristo, nós somos embaixador, ministros de Jesus Cristo, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então nós temos que viver o Evangelho e dar testemunho, tá certo? E não recalcitrar contra a vontade de Deus. Vamos orar, irmãos. Tá amanhecendo o dia, né? Tem mais um, começa hoje a semana e é batalha mesmo. Tá bom? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para te pedir misericórdia, porque esse dia se faz e as batalhas vêm, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nos dá contentamento da nossa alma, refrigera a nossa alma, repreende a doença física, né? Qualquer tipo, qualquer gênero que o Senhor faça, que o Senhor nos gera saúde, o Senhor nos dá saúde, tanto mental como física, o Senhor restaura, porque Tu és Deus e Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Nós cremos em Ti, acreditamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa esse vídeo, que ele chegue aos quatro cantos do mundo para ouvir a simplicidade do Evangelho, não que não tenha, mas só ligando aqui na terra para ser ligado no céu. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Boa noite.